7 FM. Entrevista do dia. Agora são 12:11. Muito obrigada pela sua companhia nesta tarde, ou até mesmo nesta manhã, para você que não almoçou, neste momento. E agora a gente segue aqui com a entrevista do dia. Ontem foi o Dia do Trabalhador, 1º de maio, né? Então é uma data de extrema importância que nos convida aí a refletir sobre os direitos e desafios enfrentados pelos trabalhadores em todo o mundo. E é um dia para celebrar as conquistas já alcançadas, mas também para reconhecer as lutas contínuas por melhores condições de trabalho e valorização profissional. Exatamente, Denifer. E para enriquecer nossas discussões de hoje, temos a honra de receber um profissional exemplar que não só entende a importância do trabalho, mas também tem contribuído significativamente para a formação de futuros profissionais em sua área. Estou falando com o professor Rony Peterson de Miranda Pacheco, que está aqui. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Denifer. Agradeço pelo convite. Aí, o professor Rony, vamos trazer aqui um pouquinho do currículo, porque é extenso, viu? Então a gente deu uma resumida aqui. O professor Rony, ele possui uma trajetória acadêmica e profissional muito impressionante, viu? Ele é graduado em jornalismo pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, com mestrado em processos comunicacionais pela Universidade Metodista de São Paulo e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Além disso, o professor Rony tem uma vasta experiência no mercado jornalístico, trazendo consigo um conhecimento prático e teórico, que enriquece suas contribuições tanto na sala de aula quanto em suas atividades profissionais. É isso mesmo. Para quem era ex-aluno aqui, viu? Também tem o Felipe Gustavo aqui se sentindo avaliado, né? O professor Rony, então, professor, poderia falar um pouco para a gente sobre essa recente greve dos professores? A gente fala sobre a questão de valorização profissional, né? Nada mais justo falar sobre isso, principalmente porque tivemos essa data do Dia do Trabalhador e essa recente greve dos professores federais. Como é que ela reflete questões de valorização profissional na área da educação? Realmente o dia 1º é um dia para comemorar, mas também para reivindicar, né? E é isso que os professores da Universidade Federal de Roraima têm feito, porque há uma negociação já desde do ano passado com o governo federal, né? Mesas de reivindicações, em que alguns desses eventos há impactos orçamentários, outros não. Outros são só questão de carreira mesmo, melhoria de carreira, pensando também na infraestrutura das universidades, que estão ficando, de certa forma, sucateadas, né, pelo tempo e o orçamento que tem sempre sido reduzido. Então, essa greve veio no sentido de, olha, tentamos negociar o máximo possível e, inclusive em pautas que não impactavam financeiramente, o governo abandonou a discussão. Por isso, diante desse descaso, né, os sindicatos professores da Universidade Federal de Roraima e as outras universidades, né, nós somos ligados ao UAND, Sindicato Nacional, optamos por fazer essa reivindicação, né, não só de recomposição salarial, mas também de aumento, né, melhorias nas universidades, do orçamento, e entre outras pautas que não têm impacto financeiro. Professor, e uma outra pergunta também é como o reajuste salarial dos professores se relaciona com os desafios do mercado de trabalho na área jornalística? Realmente, porque hoje o que eu observo, assim, eu já estou na docência desde o ano de 2007, na Universidade Federal de Roraima desde 2011 como efetivo. E nós percebemos que muitos professores têm feito do ensino, do magistério superior, um bico, justamente porque a remuneração, a valorização tem sido ruim. Então, a gente sabe que um professor que se dedica exclusivamente à profissão do magistério, ele tem uma visão diferente daquele que tem esse trabalho, o magistério, como um complemento financeiro, né? Então, cada vez mais a gente tem pessoas que menos comprometidas com o ensino, menos comprometidas com o preparo da educação, né? Da pesquisa, da extensão, porque ele vai lá, ministra às vezes 1h40 de aula e depois vai embora. Não há assistência para o aluno, né? Então, realmente, se isso continuar neste sentido,
infelizmente, a gente tende a ter uma qualidade de ensino inferior, né? Inclusive até ruim, né? A depender da situação. E a gente vê a questão muito de incentivos, como o senhor falou. Como é que andam os incentivos justamente para uma área só, digamos, o jornalismo na universidade? É valorizado? É deixado algumas coisas de lado? O que precisa ser melhorado hoje em dia? Nós temos muitos laboratórios que é onde o aluno pode realizar a prática, né? Infelizmente, esses laboratórios eles passaram por um bom tempo sem atualização e hoje não atendem aos pré-requisitos do mercado, da qualificação do mercado. Este ano, o orçamento recebido para o curso de comunicação foi um orçamento muito pequeno, mas o menor da história da universidade, a gente fazendo as devidas proporções e atualizando de acordo com a inflação. Então, a gente fica meio que de mãos atadas no sentido de oferecer um ensino, né, não só a questão teórica, mas dessa articulação teoria e prática, que é muito importante para o aluno. Sim. Né? Então, a gente, com esse orçamento pequeno, nós estamos apenas, digamos assim, dando manutenção em algo que já precisa ser efetivamente trocado, seja câmeras, computadores, licença de softwares. Porque isso tudo faz parte, né, do jornalismo, fones de ouvido, microfones, gravadores, tudo isso. E já é necessária uma renovação e neste momento não estamos tendo. Até como aluno a gente sente essa falta, né, de distribuição na questão que a gente está discutindo, mas uma outra coisa que eu quero perguntar para o senhor, que até a gente discute na sala de aula, mas assim, para os nossos ouvintes ficar um pouco mais informado a respeito, que é sobre o mercado de trabalho jornalístico, que está passando, a gente sempre discute que está passando por constantes transformações, tanto em termos de demandas do público, quanto de modelos de negócios de empresas de comunicação. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais como você vê os principais desafios pelos jornalistas atualmente e quais são as tendências emergentes que os profissionais da área devem acompanhar. Eu acredito que hoje as tendências emergentes perpassam por esse mundo das redes sociais. Sim. A gente já sabe que algumas delas já estão por mais tempo, mas é uma nova linguagem que também pode ser usada para comunicar e deve ser usada para comunicar, né? Nós temos os meios de comunicação tradicionais, mas nós também temos esses meios de comunicação mais recentes. Inclusive, o canal da Universidade Federal de Roraima maior com os alunos é através do Instagram, né? É o que o pessoal mais acessa. Os desafios para o jornalismo, se nós analisarmos Roraima, eu acredito que há muito a ser desenvolvido aqui. Por quê? Porque ainda temos um jornalismo concentrado na capital. Sim. Né? Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer pelo interior. Com relação a essas, digamos assim, skills, essas atribuições, eu acho que o bom jornalista começa da base mesmo, da leitura, de praticar o texto. Mas os conhecimentos hoje, nessas novas linguagens e atualização constante, eu acho que são bons critérios para se seguir e se manter atualizado. Exatamente. A gente vê, né, que tem de tantas atualizações hoje no mercado de trabalho, até os próprios, as instituições de educação, de cursos profissionalizantes estão se adequando já a questão de tecnologias, de uso das redes sociais, em cursos de como se adequar para desenvolver um conteúdo ao seu público, né, nas redes sociais. Quem sabe você está tentando vender um produto, mas não sabe como, já tem cursos específicos para isso, né? E aí, com base na sua experiência, quais os conselhos, professor Rony, que o senhor tem para os jovens jornalistas e também de outros cursos que estão aí iniciando as suas carreiras? Olha, a formação, eu acho que é dedicação, né? Uma dica é: se dedique, né? Faça valer a pena, no sentido de, se tiver com dificuldade, busque resolver, aumente sempre que possível, leia tudo. Eu falo que as pessoas têm que ler até bula de remédio, porque eu acho que isso é muito importante para criar repertório, sobretudo para aqueles que vão utilizar dos seus conhecimentos, seja em qualquer área, da matemática, do português, da literatura, do jornalismo, e ser curioso.
Acho que a curiosidade é muito importante, porque a pessoa curiosa, ela é inquieta, Sim. né? Ela está sempre buscando conhecer alguma coisa, e isso traz um conhecimento, o torna um profissional diferenciado. Então, acho que se eu pudesse dar 2 conselhos para qualquer área, não só jornalismo, Sim. leia bastante e seja curioso. São 2 orientações que eu acho que são muito importantes. E até mesmo para os nossos estudantes do ensino médio que estão aí saindo, ou estão até no 3º ano, ainda já terminando o curso, ainda não sabe o que vai escolher, né? Quais são aí as dicas? Como é que tem que ir atrás, digamos assim, de um plano? Eu sonho com isso, mas não tenho certeza. Como é que faz para ter uma certeza do que você quer? Hoje nós temos alguns profissionais que trabalham com essa orientação profissional, né? Alguns psicólogos, alguns testes, né? Eu acho que em caso de indecisão, buscar a ajuda desses profissionais é muito interessante, né? Para ter ali uma noção de pelo menos a área, né? Se você não sabe bem o curso, mas pelo menos a área. Eu, na minha época de decidir por qual profissão eu gostaria de ser, eu tive uma orientação profissional e foi lá, Direito, Publicidade e Jornalismo. E felizmente eu optei por jornalismo, porque eu sou muito realizado na carreira e apesar de não estar trabalhando diretamente no mercado, né, estou no magistério, mas é algo que eu me identifiquei mesmo. Agora, a preparação acho que passa por um profissional e volto a dizer, eu acho que a leitura, em qualquer área, assim, sabe? Se você for uma pessoa curiosa e for um leitor, eu acho que você consegue de certa forma, absorver melhor os conteúdos. Qualquer área. Né? Eu acho que a leitura abre um caminho assim fantástico. Eu sou uma pessoa que mudei através da leitura, então é algo que eu tenho muito forte comigo e oriento. Assim. E uma última pergunta agora, só para deixar curiosos os nossos ouvintes, para quem está saindo agora até do curso de jornalismo, né? Se ainda está em dúvida em qual área seguir, porque aqui tem em diversos segmentos, né? Na área da comunicação, aqui a gente está no rádio jornalismo, mas tem TV também, né? Websites, questão de assessoria de comunicação. Como é que anda o mercado hoje em dia aqui? Olha, a gente tem algumas áreas mais preferidas e outras menos preteridas no jornalismo, né? Sim. Todo mundo tem um encanto pela TV, né? Ela é, digamos assim, eu costumo brincar que ela é a prima rica, o primo rico, né? Porque é o encanto de todos, né? Nós vemos no dia a dia jornalistas de todas as emissoras, né? E ficamos muito encantados. Mas a TV, eu acho que se a pessoa começar pelo impresso, é uma experiência muito bacana porque ela tem que trabalhar somente o texto. Então exige uma elaboração de um texto, eu acho que mais rigorosa. Então, se a pessoa começa pelo impresso, eu acho que ela tem uma base interessante, tanto para seguir para a rádio depois, uma adaptação da linguagem, para a TV, para a web, né? Mas eu vejo grandes oportunidades na rádio. Né? Aqui estamos. Eu vejo grandes oportunidades na rádio e é um veículo que você consegue chegar tão ou quanto mais longe que a TV. Né? Então eu acho que a rádio é um bom caminho para se iniciar no sentido de oportunidades de trabalho. E na questão textual, se a pessoa quiser trabalhar bastante com texto, dar uma, digamos assim, uma lapidada, porque texto sempre pode ser melhorado, né? A gente está sempre trabalhando. O impresso. Né? Eu acho que por aí, nessas mídias mais tradicionais, existe uma boa entrada no mercado de trabalho e oportunidades. É verdade mesmo. Tanto para quem está cursando ainda o curso, né, de jornalismo, em outras áreas, tem oportunidades no mercado de trabalho, em questão de estágio mesmo, aprendendo lá de baixo, até como deve escrever, né, como deve gravar, falar com o nosso público. A gente aqui aprende de tudo um pouco, desde como falar com o nosso público, editar áudios, né, fazer vídeo para as redes sociais. Então, a gente está em constante atualização. A gente está no veículo de rádio, mas a gente tem que estar acompanhando, né, os streams, compartilhando as coisas e acompanhando as trends para não ficar para trás e sempre manter o nosso público atualizado. Eu gostaria
gostaria de agradecer aqui a presença do professor Rony Peterson. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigado, professor. Deseja finalizar aqui com uma mensagem especial? Só agradecer a vocês pelo convite. Eu fico muito honrado de poder participar e de fazer parte, né? Poder comunicar com essa audiência seleta. Sim. Eterno professor, viu? Eterno professor. Agora são 12h26. Monte Roraima Notícias. Na 107 FM. Agora 12h26 e vamos conferir as vagas do Cine Roraima para esta quinta-feira para você que está precisando de uma oportunidade de emprego. E olha só, dentre as vagas